Fala galera do canal, beleza? Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje vamos estar iniciando mais uma aula no nosso canal. Como eu tinha falado anteriormente sobre o nosso sistema Church System, que é o sistema que eu estou criando, mas eu parei para pensar aqui que com o decorrer das aulas vai ter alguns termos técnicos que eu vou falar e muitas pessoas podem ficar sem saber, que nem todos, como nós sabemos, sabem de programação, entendeu? Muitas pessoas estão aprendendo aí o que eu estou passando. Então, eu fiz aqui um slide bem lúdico aqui para vocês, para falar um pouco sobre o que é a programação, os tipos de linguagem, entendeu? Para deixar um pouco mais claro para vocês alguns termos que eu for usar daqui para frente, para quebrar um pouco o gelo, entendeu? Aí, depois dessa aula, eu volto a falar um pouco sobre o nosso sistema, beleza? É bem didático, entendeu? Bem simples, só para vocês se familiarizarem com os termos. Vamos lá. Nosso propósito é apresentar um pouco sobre o que é a linguagem de programação e os termos nela existentes e como iniciar no mundo da programação. Nosso sumário, o que é uma linguagem de programação, quais são os tipos de linguagem, termos usados pelos programadores e como iniciar no mundo da programação. Vamos lá. Linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um meio em que o computador se comunica com nós humanos quando determinamos uma tarefa específica. Como é que eu posso facilitar isso aqui para vocês? Aí eu botei um exemplo aqui. Calcular a média de 3 matérias para saber se é maior ou igual a 7. Suponhamos que você queira... Nós sabemos já fazer essa fórmula da média num papel. Se a gente for pegar num papel lá, borracha, lápis, caneta e tal, colocar no papel, a gente vai saber fazer. Agora, se a gente quiser passar isso para o computador e o computador já nos traga o resultado, como é que a gente faria isso? O computador precisa saber quais são as etapas que a gente vai passar para ele chegar a esse resultado que a gente quer. Para isso que entra a linguagem de programação. Ou seja, como está aqui no enunciado, é um meio em que o computador se comunica com nós humanos quando determinando uma tarefa específica. Ou seja, eu crio uma tarefa para o computador e ele me retorna. Ou seja, isso que a linguagem de programação faz, entendeu? No caso aqui, eu quero calcular uma média de 3 matérias para saber se ela é maior ou igual a 7. Então, vou passar códigos específicos, linhas de códigos, dentro de uma determinada linguagem para que o computador me retorne essa resposta. Esse é o papel da linguagem de programação. Agora você já sabe. A linguagem de programação é um meio que o computador se comunica com nós humanos para uma determinada tarefa específica. Então, qualquer coisa que você determinar para o computador para fazer, ou uma fórmula, entendeu? Ou uma varredura de alguma coisa, eu quero que varra isso dentro do código, entendeu? A linguagem de programação vai ter essa capacidade de fazer todas essas coisas, entendeu? Tipos de linguagem. Hoje em dia existem muitas linguagens de programação. Algumas delas são C#, JavaScript, Java, C++, entre outras. Eu não vou me aprofundar muito sobre o que é cada linguagem aqui de programação não, entendeu? Só vou falar essas principais que tem muitas outras linguagens, Python, Ruby, PHP, entendeu? Mas eu só vou falar dessas mais ou menos, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Depois eu faço uma outra aula explicando um pouco mais sobre cada uma dessas linguagens, entendeu? Mas umas das linguagens de programação para vocês se familiarizarem são essas, entendeu? Aí agora quando vocês veem essa linguagem na internet, vocês já sabem que é uma linguagem de programação, beleza? Termos usados pelos programadores. No mundo da programação, existem muitos termos usados que algumas pessoas desconhecem o significado. Algumas delas são front-end, back-end, full stack, framework e compilar. Rapaziada, esses termos que eu coloquei
não são os principais não, entendeu? Tem muitos outros termos aqui que eu poderia colocar, mas eu botei esses aqui, são os mais comuns que a gente usa na linguagem de programação, entendeu? No mundo da programação. Front-end, o que seria o front-end? Toda aquela parte que vocês vê de interatividade com o usuário, a interface gráfica, aquele formulário bonitinho num site que você vê, aquele menuzinho quando você clica, aí abre uma aba, fecha outra aba. Tudo aquilo ali, quem faz é o front-end. Ou seja, resumindo para vocês entenderem, o front-end ele faz toda a parte gráfica do sistema, entendeu? Toda a parte de interface gráfica é o front-end que faz. Back-end, o que seria o back-end? Back-end é o cara que está mais por trás do código. O que seria esse por trás do código, Douglas? Por trás do código eu falo, ele está mais na parte da codificação, entendeu? Toda a parte de manipulação de banco de dados, cadastrar usuário, entendeu? Linkar o sistema com o servidor, hospedar o sistema no servidor, tudo isso quem faz é o back-end, entendeu? Então, resumindo, o front-end ele faz a parte da interface gráfica, as janelas, as animações, e o back-end seria toda a parte da codificação, banco de dados, cadastro de cliente, um acesso ao servidor, entendeu? Manipulação de usuário, tudo isso quem faz é o back. E o full stack é os dois. É o programador que trabalha tanto na parte da interface gráfica, que seria o front, e tanto na parte da codificação, banco de dados, validação de usuário, etc., que seria o back. Então, full stack, um desenvolvedor full stack, ele é tanto front-end como back-end. Framework, o que é framework? Vou ser sincero para vocês, eu tomei uma coça para entender o que é framework, mas agora eu vou saber explicar de uma forma bem simples para vocês. Framework seria como se fosse um conjunto de ferramentas para te auxiliar na hora da programação. Então, eu vou tentar dar um exemplo fácil aqui para vocês. Você lembra a linguagem C# que eu acabei de falar para vocês? Então, a linguagem C# você pode programar tanto para desktop, tanto para web, entendeu? Para desktop, um framework que eu vou usar seria o Windows Form, que seriam aquelas janelas interativas que a gente vê igual do sistema operacional Windows, entendeu? Então, o Windows Forms é um framework usado para desktop. E o Web Forms é um framework usado para site, para internet. Como eu falei, framework, ele é ferramentas que auxiliam você na hora da montagem do seu sistema. Então, o Web Forms você pode programar voltado para web. E o Windows Form é voltado para programação desktop. Entendeu? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de framework. Deixa eu ver aqui. Outro exemplo fácil para vocês entenderem. Ah, tá. Essa linguagem não está aqui, que eu coloquei. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe uma linguagem chamada Ruby. Ela é uma linguagem de programação. Só que essa linguagem de programação, ela tem um framework voltado para a internet. Para você programar tanto para a internet como para ambiente desktop. A área que é voltada para internet seria Rails, chamado de Rails. Por isso que muitas vezes vocês vão ver essa linguagem de programação Ruby acompanhada de Ruby on Rails. A linguagem é Ruby, só que a parte voltada para a web é o Rails, entendeu? Então, framework seria isso, é uma ferramenta que te auxilia para uma determinada tarefa dentro do código. Então, se você quiser programar para web, vai existir uma ferramenta específica para web. Se você quiser fazer um acesso a um banco de dados, existe uma ferramenta específica para você acessar o banco de dados. Tudo aquilo que te acessa, te facilita na hora do código, é chamado de framework, beleza? Compilar. O que seria compilar? Toda linguagem de programação que a gente usa,
ela precisa... Calma aí, pera aí, que deu um probleminha aqui. Senhores, eu peço até desculpa para vocês, que eu ainda não encontrei um programa específico para gravar slide, entendeu? Ainda não gravei, ainda não consegui encontrar. Então, eu tô dando um jeito aqui para poder apresentar essa aula para vocês, entendeu? Eu peço até desculpa pelo modo que eu tô fazendo aqui, mas em breve eu vou trazer um material melhor para vocês. O que eu não posso é deixar o pessoal do canal na mão, entendeu? Que muitas pessoas aí me procuram perguntando se eu não vou postar mais nada e tal, que eu fiquei muito tempo, e realmente eu fiquei muito tempo. Então o que eu não posso deixar é o canal muito tempo sem postar vídeo. Então eu peço até desculpa para vocês, mas em breve vou estar melhorando a qualidade do vídeo, entendeu? Voltando aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é compilar. O que seria compilar? Toda linguagem de programação, quando ela é instalada no computador, ela precisa, na hora que a gente está desenvolvendo o nosso código, executando tudo direitinho, ela precisa que o computador entenda todo aquele código que eu desenvolvi. Porque se não tiver uma linguagem de programação, o computador não vai entender nada do que eu desenvolvi no meu código. Entendeu? Então, para que serve o compilador? O compilador, ele vai fazer com que a minha linguagem de programação ela seja convertida para a linguagem de máquina, que seria a linguagem do próprio computador, e possa ser executado para a gente poder entender. Então, ela faz meio que uma conversão, entendeu? Ela pega todo aquele código que a gente desenvolveu, entendeu? Ela faz uma conversão para a linguagem de máquina. A linguagem de máquina entende aquele código que eu desenvolvi e executa para a gente. Então, compilar é pegar a linguagem de programação, converter para a linguagem de máquina e executar para a gente. Simples assim, entendeu? Agora vocês já sabem o que é compilar. Outra coisa que me perguntam, Douglas, como iniciar no mundo da programação? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Como é que eu faço para iniciar? Isso é muito difícil, acho que eu não vou conseguir aprender. Gente, vamos parar de ter esse tipo de pensamento, entendeu? Iniciar no mundo da programação é a coisa mais fácil possível. Mais fácil que você possa imaginar. Antes de mais nada, não vai estudar linguagem de programação específica, vou estudar JavaScript, vou estudar C#, vou estudar Python, essa linguagem é maneirinha. Você tem que começar por lógica de programação. Você tem que entender lógica de programação. Entendeu? Você entendendo lógica de programação, o que é a lógica de programação, você já está indo pelo bom caminho. Entendeu? Já está indo pelo bom caminho e já vai abrir bastante seu horizonte em relação ao que é o mundo da programação. Você tem que se aprofundar bastante em lógica de programação para depois você começar a entender os caminhos da programação. Então, antes de mais nada, estuda lógica de programação, pega a apostila de algoritmo, entendeu? Algoritmo vai te facilitar muito. Algoritmo e lógica de programação são a mesma coisa, entendeu? Começa por essa parte aí que vai abrir bastante sua mente em relação à programação. Você vai entender bem os conceitos ali, raiz da programação, beleza? Gente, mais uma vez peço desculpa pela qualidade do vídeo, tá? Mas em breve a qualidade do vídeo vai melhorar, mas eu não posso deixar o pessoal do canal na mão, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Acredito eu que quebrou um pouco um gelo,
sobre o que é a linguagem de programação, os termos usados, entendeu? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, posta lá no canal, que sempre que der para eu responder, eu vou responder para vocês e tirar a dúvida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam lá esse vídeo no canal e se inscrevam quem ainda não se inscreveu, beleza? Valeu, rapaziada, bom descanso para todos e boa noite. Fui!